Hoje a gente vai falar principalmente sobre as etapas da entrevista internacional e desmembrar tudo isso aqui. E cara, eu não precisava para essa live de hoje, mas eu preparei um material aqui para a gente falar hoje, principalmente ficar bem mais claro como que são as etapas. Então, vai ficar tudo muito melhor de entender. Infelizmente, meu Instagram deu bug na hora de botar que era uma live do YouTube, né? Mas essas coisas acontecem. Show de bola? Pessoal, eu vou já compartilhar a tela aqui para a gente conseguir compartilhar o material. Beleza? E vamos falar mais sobre essa parada de como que funciona uma entrevista internacional aqui dentro do YouTube, beleza? Então deixa eu compartilhar aqui. Se vocês estiverem vendo minha tela, me avisa por favor no chat, beleza? Mas como que funciona uma entrevista internacional? Quem está assistindo pelo Instagram, por favor, vai para o YouTube, porque vocês vão ter um acesso direto a esse material que eu estou compartilhando aqui na tela, beleza? Então, por dentro das etapas de uma entrevista internacional de programação, como que funciona uma entrevista internacional de programação? Bom, primeira coisa, de onde que eu tiro esse material e de onde que eu vou tirar todas essas informações que eu estou explicando aqui para vocês. Primeiramente, a Operação Código de Ouro, é o projeto de mentoria que eu tenho com os alunos. A gente tem muito relato de vagas e principalmente eu, para chegar na minha vaga internacional, que eu trabalho para fora desde 2021, eu tive que fazer mais de 80 entrevistas. Até hoje foram fácil mais de 150 entrevistas e agora no final do ano vai ter mais uma cacetada. Então, eu estou apostando todas as minhas fichas, sempre falo com os alunos desde o começo do ano que esse final de ano vai ser um final de ano muito diferente no quesito de propostas, porque vai ser o primeiro ano realmente que a gente vai estar no presencial, que a gente voltou para o presencial e as empresas elas estão voltando a crescer, estão voltando a expandir, estão voltando a contratar muito. Então, vai ser o primeiro ano aí que a gente vai ter um boom muito grande de vagas de entrevistas, tá? De empresas internacionais, principalmente buscando muito brasileiro, porque elas têm que pagar menos, elas querem pagar menos, elas querem subir o faturamento da empresa, como está subindo, gastando menos. Então, esse ano é o ano para a galera conseguir ser contratada. Show de bola? Aqui, como eu aplico muitas técnicas das entrevistas, que hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre as etapas, muitos alunos que seguem toda essa metodologia que eu vou passar aqui para vocês na parte de entrevistas, também tem muito resultado. E aqui eu faço questão de deixar alguns resultados, principalmente da turma 5, da última turma aqui que entrou, para vocês verem que a coisa é um progresso, tem muito resultado que vem, tem muito resultado que surge dessa metodologia, dessas técnicas que eu vou aqui apresentar para vocês, e com isso a consequência é que os alunos vão pegando muita vaga. Fechou? Como dito, 3 pilares para a vaga internacional. Se você me acompanha aqui há muito tempo, há pouco tempo, não sei o quanto que você me acompanha aqui, eu falo aqui nesse canal principalmente da Operação Código de Ouro, da metodologia da Operação Código de Ouro. O que é a metodologia da Operação Código de Ouro? É você ir desde o zero, de migração de carreira, o que for, de júnior, da vaga de júnior, da vaga como é que é antes do júnior? Esqueci. Estágio, da vaga de estágio, pegar sua primeira vaga de estágio, pegar sua primeira vaga de júnior, desde migração de carreira até chegar na vaga internacional. Então isso serve tanto para a pessoa que está querendo pegar a primeira vaga, quanto para a pessoa que está querendo ir de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para vaga internacional, de pleno para vaga internacional, de júnior para vaga internacional, de migração de carreira para vaga internacional. Isso serve para todo tipo de dev. Por quê? Porque aqui na metodologia da Operação Código de Ouro eu ensino 3 pilares. O primeiro pilar de projeção, a gente usa o LinkedIn como principal veículo para atrair essas propostas. E aí o pilar de projeção, eu te ensino a colocar as palavras-chave certas no perfil, a colocar todas as sessões ali que você tem que estilizar 100%, quais sessões que você tem que bater em cima no LinkedIn para atrair recrutadores, quais sessões são as mais importantes, quais que você não precisa dar tanta atenção que às vezes você dá e deixa as sessões mais importantes ali de lado. E ensina você com esse pilar de projeção a cair no radar dos recrutadores lá no LinkedIn. Mas como você, tem milhares que estão aí no radar dos recrutadores também. Segundo pilar, para resolver esse tipo de problema, vem o pilar de expansão, que é você crescer a sua relevância no LinkedIn. Quando você cai no radar dos recrutadores, no pilar de projeção, você caiu no radar, mas você está lá embaixo ainda, voando bem baixo.
Quando você cresce a sua relevância, você começa a subir a sua relevância na lista do LinkedIn e aí começam a vir mais e mais propostas. Então, pessoas que falam aqui, por exemplo, Lucas, eu recebia uma proposta por semana ou não recebia nenhuma, não era notado por nada, nem ninguém. Agora eu estou recebendo 4, 5 propostas, agora eu estou recebendo 6, 7 propostas às vezes por semana. E, cara, agora eu estou conseguindo ir para o terceiro pilar, que é o campo de batalha, que é o treinamento para entrevistas. Então, por isso que eu falo, por isso que o material que eu vou te dar aqui, que toda a explicação que eu vou te dar aqui, ela ajuda tanto pessoas que estão em migração de carreira a atrair propostas, a chegar, a aumentar o número de propostas que ela está recebendo, a conseguir fazer o treinamento de entrevista e a chegar na vaga internacional. Lucas, é fácil, eu estou em migração de carreira, eu quero muito chegar na vaga internacional. Tem muita vaga? Não, não tem tanta vaga como tem para sênior, por exemplo. Para pleno, mid-level. Não tem tanta vaga quanto tem para júnior, porque você está ali bem no começo. E quanto mais no começo você tiver, mais opções a empresa tem de contratar o candidato certo, o candidato ali certo para aquela vaga. Então ela vai querer muito, você vai ter uma concorrência muito maior. Quando você está um júnior concorrendo, uma vaga de júnior, você tem uma concorrência um pouco menor do que para estágio, do que para trainee. Quando você está em pleno, você tem uma concorrência um pouco menor do que para júnior, para trainee, para sênior tem muito menos do que para pleno, para júnior, para trainee. Deu para entender aí que quanto mais o nível vai aumentando, quanto mais você vai se especializando, mais a concorrência vai diminuindo, mais fácil é de você conseguir sua vaga. Então, impossível não é, mas também não é um estalar de dedos ali para você chegar e partir para a vaga internacional. Não é porque você vai ter acesso a esse material, você sabe fazer o pilar de projeção, comeu as lives aqui do canal, você sabe fazer o pilar de expansão, você sabe aí as dicas de entrevista que a gente vai dar aqui hoje principalmente, não é por isso que depois de amanhã você já vai estar na sua vaga internacional, tá? É muito pouco provável, beleza? As entrevistas. Como que funcionam geralmente as entrevistas numa vaga internacional? Geralmente a gente tem um caminho padrão, tá? E quando eu falo que é padrão, eu não falo que são todas as entrevistas assim. Tem entrevistas que adicionam mais uma etapa, a gente vai falar sobre isso, tem entrevistas que tiram uma etapa e a gente vai falar sobre isso, mas principalmente a gente tem esse esqueleto, esse modelo aqui, que depois de fazer mais de 150 entrevistas durante todos esses anos, internacionais, né, tirando as nacionais aqui do Brasil que eu fiz, a gente chegou nesse padrão, nesse modelo, que é a primeira conversa com o RH, depois um gerente de contratação, pode ser tanto um gerente de contratação, quanto um psicólogo da empresa, quanto um engenheiro da empresa fazendo esse tipo de entrevista, depois o teste técnico, depois o RH de volta, tá? E eu vou explicar um pouco mais cada uma dessas etapas e como que elas funcionam. Como eu falei, isso é um padrão, mas isso não significa que isso é uma regra, tá? Porque a gente tem também outros tipos de seleções, cada empresa ela tem o seu tipo de seleção, mas o padrão é exatamente esse daqui. Por exemplo, eu tirei um print aqui de uma das propostas que eu recebi aqui essa semana, que foi um interview process que eles me mandaram. A primeira etapa, a gente vai ter um tech screening, um initial tech screening aqui, 90 minutos de reunião. Etapa 2, a gente vai ter a etapa do engenheiro, do gerente de engenharia, um gerente de contratação ali. Etapa 3, 2 horas de realmente uma call com os engenheiros, uma etapa mais técnica aí. E etapa 4, uma call com o pessoal de management, tá? Experiência, cultura, valores, expectativas. Provavelmente essa última etapa é a etapa que vai receber a oferta, que vai alinhar algumas expectativas e a gente vai falar. Então você pode ver, por exemplo, aqui no default, no padrão, RH, gerente de contratação, teste técnico, RH de volta. Aqui eles mudaram só o primeiro step, que seria uma call mais técnica ali de 90 minutos. Depois, gerente de contratação, gerente de engenharia, que seria mais a fundo ali, um pouco mais tecnicamente. Etapa 3, um teste técnico mais a fundo. Etapa 4, volta o RH, volta a oferta. Beleza? Então a gente tem esse padrão aqui. Cada empresa ela pode às vezes tirar uma etapa, botar outra. E a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso, beleza? Primeira etapa, RH. Vamos destrinchar como que funciona a etapa de RH, beleza? E quem está assistindo isso pelo Instagram, vai para o YouTube, porque vocês vão ter acesso ao material que eu estou compartilhando aqui no computador, beleza? Lá no canal, a gente está ao vivo e está compartilhando tela. Como que funciona a etapa de RH?
Primeira etapa de RH, o RH ele quer principalmente te conhecer, ok? Mas não te conhecer pessoalmente. Ah, quem é o Arthur? Quem é o Lucas? Quem é o Gabriel? Quem é o Ney? Quem é a Ana Carolina? Poxa, o que ela gosta de comer? O que ela faz no tempo livre dela? O que ela gosta de assistir na Netflix? Não é isso, tá? A Cal com RH, ele quer te conhecer profissionalmente, beleza? Então ele quer saber, principalmente, algumas perguntas que você vai chegar lá e com certeza você vai ter. Me fala um pouco sobre você, o que você fez na sua carreira. Poxa, me conta um pouco de você profissionalmente. Poxa, o RH, aí você pergunta, pô, você tem o meu currículo, eu te mandei o meu currículo anteriormente. Beleza, mas o RH ele quer ver principalmente se aquilo que está no teu currículo é condizente com o que você diz. Ele quer saber que tipo de comportamento você tem, ele quer saber se você vai gaguejar na hora de falar, se você vai falar uma experiência errada, se você colocou uma coisa a mais ali que não tem, ou você tirou uma coisa que às vezes pode te ajudar no processo também. Então o RH ele não entende nada tecnicamente, ele entende de pessoas. Tanto é que o RH, o nome é recursos humanos e não recursos computacionais, não recursos de programação. Então ele vai fazer ali testes psicológicos, ele vai ver ali se o que você fala é verdade, ele vai medir as suas soft skills, ele vai medir ali se você fala com sinceridade, com certeza, se você ainda está indeciso, se aquela é a vaga para você. Então tudo isso vai ser medido na primeira etapa do RH. Como controlar esse tipo de coisa? Sabendo o que esperar na etapa, ensaiando antes, estudando essa etapa. Então aqui, por exemplo, na Operação Código de Ouro na mentoria, a gente tem para os alunos uma lista de perguntas mais frequentes que eles vão ver nas entrevistas. E aí eles conseguem ensaiar as respostas aqui, conseguem ter respostas programadas, chega lá no RH, recebeu a pergunta, só fala o que você ensaiou. Recebeu a pergunta, só reproduz ali o que você treinou 300 vezes antes da entrevista. Beleza? Isso dá para você uma liberdade muito grande de você chegar na entrevista e não ter aquela síndrome do impostor, por exemplo. Porque quando a gente está indeciso, não sabe o que encontrar, vem aquela desconfiança pra gente. Pô, será que eu sou capaz? Como que será que vai ser a entrevista? Poxa, será que eu vou passar? O que será que vai vir lá? O que será que o entrevistador vai perguntar? Quando você sabe o que vai vir, quando você se prepara antes, você já não tem mais esse medo. Você vai com certeza que você vai para aquela entrevista mandando para falar o seu melhor, para falar o que você ensaiou. E quando você faz as etapas, os pilares de projeção, os pilares de expansão de conexões, que a gente fala aqui no canal principalmente, aí você vai mais tranquilo ainda, principalmente porque você tem ali mais 3, 4 recrutadores te chamando para mais entrevistas, então você sabe que se aquela der errado, você tem mais 4, 3 opções ali para fazer naquela semana mais entrevistas e treinar mais ainda. Show de bola? É exatamente isso que eu prezo aqui com as técnicas da metodologia da Operação Código de Ouro, beleza? Que você treine entrevista, que você mande bem, mas principalmente que você tenha opções para, se você errar, você ter outras opções para você tentar acertar, você sempre ter oportunidades. Por isso que eu falo tanto dessa metodologia aqui no canal, beleza? Mas, voltando aqui para o RH, ele quer principalmente te conhecer e ver se você tem fit com aquela vaga, beleza? Então você vai ver algumas perguntas como: fale sobre você profissionalmente, quantos anos você tem em cada linguagem que você falou aí, quantos anos você tem com React, com Node, quantos anos você tem com Angular, quantos anos você tem com Java, com .NET, quantos anos você tem com TypeScript, poxa... Qual a sua expectativa salarial? Às vezes essa pergunta ela pode vir tanto no RH, ela pode vir tanto na última etapa ali com o RH, mas principalmente, muitas das vezes, na maioria das vezes, 90% vai vir nessa primeira etapa aqui, beleza? Para você conseguir alinhar a expectativa salarial, conseguir ver se você está dentro daquela vaga, para o RH conseguir passar você de etapa e conseguir te mandar para os outros processos requisitos, para as outras etapas do processo requisito, beleza? Do processo seletivo, processo requisito. É muito importante, tá? Faça perguntas, beleza? Hoje, nós que somos de programação principalmente, eu gosto de falar que eu faço terapia, tem muitos anos, né, psicologia, não porque eu seja maluco, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou a ansiedade em pessoa. Então, eu venho me tratando muito bem com isso ao longo dos anos, mas principalmente como mexer com muita programação, com muito código, fazer muita entrevista me deixou muito ansioso. Então,
fazer perguntas ao longo do processo seletivo me ajuda a controlar muito bem essa ansiedade. Então, uma coisa que eu sofria muito nas entrevistas quando eu comecei a fazer os processos seletivos era, por exemplo, com a pergunta que eu falei aqui anteriormente para vocês, o que eu vou esperar na entrevista? O que o entrevistador vai me perguntar? O que eu vou enfrentar nessa entrevista que eu preciso melhorar? O que será que eu preciso estudar para ir para a entrevista? Eu não sabia. E isso consumia o meu corpo de uma forma absurda que eu chegava na entrevista, já entrava todo suado, com a camisa toda molhada. Não que hoje eu não fique nervoso ainda, eu ainda fico nervoso, mas eu já sei o que esperar. Então, estudar esse tipo de coisa, perguntas mais frequentes, estudar esse tipo de pergunta e saber o que eu vou falar me ajudou muito nesse tipo de coisa. Mas principalmente eu percebi que eu ficava muito ansioso também depois do processo seletivo. Poxa, quanto tempo que eles vão demorar para me mandar um e-mail falando se eu passei ou não? Aí eu mandava mensagem pro recrutador, falava assim, poxa, e aí, passei? E aí, não passei? O que aconteceu? Poxa, passou 2 dias, a galera da empresa não me mandou e-mail. Será que eu perdi? Será que aconteceu alguma coisa? Então, sintomas de alguém que tem muita ansiedade, ou que é ansiedade em pessoa como eu. Quando eu vou para uma entrevista, eu sempre faço perguntas que me ajudam muito nesse tipo de questão. Primeira pergunta que eu faço. Qual que é a urgência dessa vaga? Por que vocês estão contratando? Poxa, qual que é a urgência dessa vaga? Ah, é muito urgente, a gente precisa... Se é muito urgente, para quando que vocês precisam que o novo candidato comece? Ah, a gente precisa que o novo candidato comece em janeiro. Então eu sei, se a empresa ela fala que quer um novo candidato em janeiro e a gente está aqui em outubro, no momento que a gente faz essa live, poxa, eu sei que pode ser que eles me chamem só para a nova etapa em novembro. Pode ser que eles me chamem semana que vem, mas pode ser que eles me chamem só em novembro, só em dezembro. Então, pode ser uma etapa mais espaçada. Eu não vou criar muita expectativa que em 2 dias eles vão me chamar. Poxa, se eles querem um novo candidato para a semana que vem, aí pode ter certeza que eles têm que andar com esse processo muito rápido. Poxa, qual que é a expectativa do próximo processo? Para quando que seria? Quanto tempo geralmente vocês espaçam cada etapa? Isso diminui muito a ansiedade de tempo. Poxa, por que vocês estão contratando nessa vaga? Ah, é para somar na demanda? A empresa está com muita demanda e pouca gente trabalhando? Poxa, alguma aplicação que está pegando fogo, que vocês não estão conseguindo resolver o problema? Poxa, é alguma aplicação que vocês têm que contratar alguém específico para tomar conta? Geralmente são esses 3 motivos, tá? Então, você já sabe ali por que a empresa está contratando. Olha, se eu passar no processo seletivo, qual que é a expectativa de entrega para um novo candidato em 6 meses? O que vocês esperam que o novo candidato entregue, que o novo candidato faça de resultado em 6 meses? Você já sabe ali o que esperar nos próximos 6 meses. Você já sabe ali que em 6 meses, se você não entregar aquilo, você não está indo com uma produtividade muito boa. Então, faça perguntas. Faça perguntas sobre o processo. Poxa, o que esperar do próximo processo? Como que vai ser mais ou menos? Poxa, qual tecnologias vocês estão trabalhando? O que eu preciso dar ênfase, estudar para a próxima etapa do processo para conseguir, poxa, ser um candidato aí que consiga demonstrar que tem interesse na vaga, que realmente quer passar, porque essa vaga é importante para mim. Poxa, demonstra, faça perguntas, se mostre interessado. Isso vai te ajudar muito durante o processo, beleza? Principalmente se você tem um problema de ansiedade forte, como eu tinha no começo dos processos seletivos que eu comecei a fazer. Tá? Sexto, Google Interview Warm-Up. Essa dica aqui é uma dica exclusiva que eu dou para os alunos da Operação Código de Ouro. Estou compartilhando aqui um pouco do que eu trago para eles aqui para vocês, beleza? O Google ele tem essa ferramentinha aqui, eu estou até com um documento aberto aqui das perguntas mais frequentes, mas por exemplo, aqui, vou até abrir um pouco aqui, ó. Aqui a gente tem esse documento de perguntas mais frequentes, onde a gente tem uma série de perguntas que geralmente, muito provavelmente, são feitas. Se você for para a entrevista estudar essas perguntas aqui, você com certeza vai saber responder esse tipo de pergunta, tá? Você já vai treinado, você treina antes, você vai para a entrevista, você sabe o que esperar e você sabe o que responder. Então, se você vai estudado com essas perguntas aqui, você tem muita chance de passar. Fechou? O Google, ele tem essa ferramenta aqui, chamada Google Interview Warm-Up, que é um aquecimento para entrevista. E aí você pratica aqui. Eu já dei essa dica algumas vezes aqui no canal, tá? Mas
é uma dica muito valiosa. Quando você for para uma entrevista, tá nervoso com o seu nível de inglês, tá nervosa com o seu nível de inglês, poxa, não sabe o que esperar da entrevista, não sabe o que responder muito bem, não sabe se as respostas que você formulou aqui, poxa, tá ok, vem aqui e pratica. Start Practicing, você clica aqui e aí o Google ele vai te treinar, vai fazer 5 perguntas para você e você vai vir aqui e responder. Hi, let's practice an interview. Vamos praticar uma entrevista. Can you please Poxa, tell me me a conte bit aqui about um pouco yourself? sobre você. Uma das primeiras perguntas que você vai encontrar lá na entrevista. Você clica aqui em responder e aí você vai respondendo, tal, você vai falando aqui com o Google e aí clica aqui em pronto. No answer detected. Ele vai pegar a sua resposta e vai falar que se é uma resposta boa, se é uma resposta mais ou menos, se é uma resposta ruim, e aí você vai conseguir medir isso aqui, mas principalmente praticar o inglês antes da entrevista para você conseguir treinar, tá? Isso é muito, muito importante. Beleza? A segunda etapa que a gente tem é principalmente o hiring manager, tá? Nessa etapa, quando você vai para o gerente de contratação ou para um engenheiro ali que está querendo te contratar, essa etapa, ela na maioria das vezes, 99% das vezes, ela não é uma etapa muito, muito técnica. Essa etapa ela serve para ir um pouco mais a fundo do que o RH, saber um pouco mais de você quanto a profissional, o que você mexeu, o que você não mexeu, poxa, alguma coisa que você fez e teve muita dificuldade, como que você resolveu, como que foi essas experiências anteriores suas, seja em empresa, seja em projeto, o que você lidou nesses projetos, nessa experiência que você teve, e aí você fala um pouco mais a fundo do que você é um outro funil, né? Outra peneira que você passa, mas só para saber se você realmente ali tá a par profissionalmente daquela vaga, beleza? Então, essa etapa aqui ela serve principalmente para você ir mais a fundo tecnicamente. Algumas perguntas que você pode encontrar nessa etapa, por exemplo, são: por que você está interessado nessa empresa? Poxa, o que você fez nas empresas anteriores que você passou? Olha, no currículo, Ney, que você colocou aqui no teu currículo, que você entrou nessa empresa aqui, você lidou muito com essa tecnologia. Poxa, me fala um pouco mais, como que vocês lidavam lá? Poxa, você mexia com microserviços? Você falou aqui que você tinha uma experiência em Docker. Como que era essa experiência em Docker? Como que vocês usavam lá? Me conta um pouco mais sobre isso. Então, vai um pouco mais a fundo, mas não tão a fundo, perceba que não tão a fundo quanto, por exemplo, um teste técnico, tá? Para saber exatamente como que você coda, como que você faz. Não é isso. A ideia é mostrar isso verbalmente. Beleza? Outra pergunta aqui, por exemplo, me fale alguma situação que você tenha passado dificuldade e me conte como que você resolveu ela. Essa pergunta, ela pode tanto abranger soft skills quanto hard skills. Como assim, Lucas, abranger soft skills e hard skills? Se você foi para o primeiro processo seletivo aqui com o RH, você perguntou por que eles estão contratando, por exemplo, e eles te falam: a gente está com um problema de comunicação muito grande com o time aqui, uma coisa que aconteceu comigo, tá? Por exemplo. A gente está aqui com um problema de comunicação muito grande na empresa. Eu fui para um processo seletivo, a empresa falou que eles estavam com problema, estavam contratando porque eles tinham um time europeu, que iam demitir o time europeu inteiro e ia contratar um time só de brasileiros. Por quê? Porque o time europeu não se comunicava, a comunicação era muito ruim, com isso caía a produtividade, com isso a empresa estava tomando prejuízo. Sabendo disso, perguntando nessa primeira etapa do RH o porquê que eles estavam contratando com vagas abertas, e tem vídeo dessa entrevista, por exemplo, na Operação Código de Ouro, gravada, a entrevista toda gravada, eles falando isso. Com isso, por exemplo, se o gerente de contratação me pergunta alguma situação que eu tenha passado dificuldade e como eu resolvi, eu vou mirar aonde? Eu vou falar de uma situação que eu mexi com a AWS e tive muita dificuldade de AWS? Não. Eu vou falar de uma situação que eu tive com Docker, tive que dockerizar toda a aplicação e, poxa, passar tudo para Docker e foi muito difícil? Não. O que eu vou mirar? No problema que eles me falaram. Por que eles estão contratando? Por causa de comunicação. Qual dificuldade que eu vou falar aqui e como eu resolvi ela? Algum problema que eu tive, alguma empresa relacionada à comunicação, a empresa estava passando por um problema de comunicação e como que eu resolvi ela com as habilidades de comunicação que eu tenho. Então vamos supor um exemplo aqui. Eu trabalhei muitos anos aqui numa empresa brasileira, um dos maiores e-commerce aqui de vinho da América Latina. Show de bola. Aí eu cheguei lá, um dos problemas que a empresa estava tendo era um problema de comunicação, beleza?
O time de engenharia não conversava com o de DevOps, o time de DevOps não conversava com, por exemplo, com UX, UI, não conversava com QA, por exemplo, quando tinha QA, e aí a gente tinha um problema muito grande, porque a gerência não queria falar com o time de desenvolvimento, porque eram pessoas mais complicadas, não queria falar com o DevOps, que o DevOps era brigado com o time de desenvolvimento, não queria falar, não se dava bem. O suporte, o pessoal do suporte a cliente, não falava com o time de desenvolvimento, porque era uma galera complicada, então isso impactava muito a produtividade da empresa. Quando eu entrei na empresa, eu e mais um funcionário lá, a gente ficava responsável pela parte de desenvolvimento, e aí a gente resolveu muito bem essa parte de comunicação. Ele é um cara muito comunicativo, eu sou um cara muito comunicativo, a gente resolveu muito isso, fez amizade com o pessoal de DevOps, a gente fez amizade com o pessoal de Customer Success, a gente fez amizade com o pessoal de UI, UX, a gente fez amizade com QA quando tinha, então a gente conseguiu andar a produtividade muito bem naquilo. Então, coisa que anos estava agarrada ali com o time de desenvolvimento, a gente conseguiu andar muito bem. Por que eu estou te contando essa história? Porque é exatamente o que responder nesse tipo de pergunta. Se o problema é comunicação, eu vou mostrar para o gerente de contratação, para o engenheiro que está me perguntando, para o CTO, para o CEO, como que eu já fui em alguma experiência, já enfrentei esse problema de comunicação no lugar e como que eu resolvi esse tipo de coisa, tá? Não necessariamente precisa ser uma empresa que você passou, não necessariamente precisa ser um projeto com muito mais gente, mas pode ser um projeto que você tenha feito, pode ser um projeto que um freela que você fez com mais um, poxa, o cliente tinha muito problema de comunicação, eu consegui resolver dessa forma e, poxa, o projeto andou muito bem, a gente conseguiu ter uma produtividade muito maior, entregamos o projeto e, poxa, teve um resultado, esse impacto, isso. Entendeu? E aí, quando quem está te fazendo essa pergunta ouve esse tipo de coisa, automaticamente ela já pensa, pô, a gente tem esse problema, a pessoa passou por esse problema, resolveu dessa forma, mostrou como resolveu, poxa, eu quero essa pessoa para trabalhar no meu time. Eu quero essa pessoa porque independente de tecnicamente, ela vai resolver o problema que a gente está passando. Entendeu? Técnico, saber Java, saber JavaScript, saber Node, saber Type, saber C++, isso você estuda, isso você compra curso, você estuda, em 2, 3 meses você já consegue pegar, você já está entregando muita tarefa, você já está gerando muito lucro para a empresa. Agora, comunicação, soft skills, isso não tem curso na Udemy. Não bons, tá? Então, você mostrar que você é a pessoa que tem esse tipo de coisa, principalmente porque programadores, a galera de TI, não é um pessoal muito adepto a esse tipo de lado. Se você mostra isso, você tem um diferencial muito grande. E se o seu diferencial é voltado a resolver o problema da empresa, como nesse caso, por exemplo, você está praticamente contratado. Beleza? Teste técnico. Como que funciona geralmente um teste técnico, tá? O teste que assombra desenvolvedores. E se você está aí vendo essa live pelo Instagram, vai para o YouTube, porque aqui eu estou compartilhando tela, a gente está com material lá compartilhado para você conseguir tirar o melhor proveito dessa live e conseguir principalmente entender muito melhor. Então vai no link da bio, clica lá em canal do YouTube, vai para o YouTube que a gente está ao vivo lá, beleza? Como que funciona o teste técnico? Geralmente tem alguns tipos de teste técnico, tá? Que eu enfrentei durante esses anos e muitos alunos também enfrentam durante esses anos, tá? Se tiver algum que eu deixei passar, comenta aqui na live, por favor. Primeiro tipo de teste técnico, online em alguma plataforma. Como que funciona isso? Eles te mandam o teste online, um link, você entra lá, você faz o teste numa plataforma, roda nos testes da plataforma mesmo, a plataforma tem lá um botãozinho que você vai lá e clica em rodar o teste, e aí nesse teste ele fala quantos testes passaram, quantos não passaram, e aí você refatora o código para conseguir passar os testes certinho. Beleza? Alguns exemplos para praticar, por exemplo, HackerRank é uma plataforma muito boa, não sei se é assim que fala, HackerRank ou HackerRank, porque tem 2 R's, né? LeetCode também é uma plataforma muito boa para você praticar teste técnico nesse tipo de situação, tá? Geralmente eles te mandam um link, exatamente assim, eu peguei um dos convites de teste técnico que eu recebi, por exemplo, e aí eles te mandam um link, nesse caso aqui foi da Torque,
e falam aqui para você quanto que mais ou menos dura o teste, e aí te deixam fazer por 7 a 10 dias ali. Você faz o teste, entrega, avisa para o recrutador, avisa para a empresa, e a empresa vai lá e segue com o seu teste ou não, dependendo do seu código. Show? Segundo tipo, teste assessment para fazer em 7 dias e enviar de volta. Geralmente a empresa vem aqui e fala para você: fulano, olha, a gente tá aqui a descrição do seu teste assessment, faz aí no seu computador, na tua máquina, roda ele, e aí você manda no GitHub ou então zipa aquele código e manda de volta pra gente, tá? Isso é uma outra maneira de fazer um teste técnico. Você faz na sua máquina mesmo, você roda ali o seu VS Code, você faz ali com o seu terminal, você zipa o código no final e manda por e-mail, ou então você sobe no GitHub e manda o link do repositório no GitHub ali pro recrutador, para ele dar uma olhada ali no seu código e enviar para a empresa. Beleza? Teste online ao vivo. Esse é o mais temido. Quando você vai ali para uma reunião e aí tem 2, 3 engenheiros ou um engenheiro, e aí você vai fazendo o código ao mesmo tempo que ele está ali olhando com a sua tela compartilhada. E isso particularmente é bem desconfortável. Eu não gosto desse tipo de teste porque eu fico me sinto muito pressionado. Perdão. Mas durante esses anos eu descobri que esse tipo de teste, ele não é um teste para você acertar tudo. Ele não é um teste, por exemplo, que o engenheiro que está vendo o teu teste ali, ele não quer que você faça o código perfeito. Ele não quer ali que você não erre, que você rode e dê erro de compilação. Ele não quer isso. Ele quer ver a maneira de você pensar. Qual que é o melhor caminho para você saber o que ele espera de você? Perguntando. Então, como na primeira etapa, eu faço questão de falar aqui, ó, faça perguntas, em caps lock com 3 pontos de exclamação, aqui eu faço questão de falar para você, faça perguntas. Pelo amor de Deus, faça perguntas. Por quê? No teste técnico, você não sabe o que um engenheiro quer. Você não sabe o que outra pessoa espera de você. E aí, o que você vai fazer com isso? Vai ficar nervoso? Não. Vai desesperar? Vai fingir que a chamada caiu como eu fiz muitas vezes? Não. O que você vai fazer? Você vai chegar para outra pessoa e vai perguntar: poxa, como que você quer que eu vá? Qual caminho você quer que eu vá aqui no código? Você quer que eu escreva as funções primeiro? Você quer que eu vá, escreva os testes primeiro? Faça uma questão de TDD aí? Ou você quer que, poxa, eu faça as views primeiro? Ou você quer que eu vá fazendo? Como que você espera isso? Pô, aí a pessoa vai te falar: ah, não, poxa, faz os models primeiro, faz o banco de dados primeiro, faz as views primeiro. Ele vai te falar como ele quer. Com isso, percebe que fica mais fácil de você saber o que você tem que fazer. Vai fazendo perguntas. Olha, eu estou nessa função aqui, mas eu não sei exatamente se é isso que você espera. Que eu venha e escreva isso aqui primeiro. O que está passando pela sua cabeça? Poxa, o que você espera desse desafio aqui? O que você espera ver nesse desafio comigo como candidato? O que você espera encontrar aqui? Faça esse tipo de pergunta porque a pessoa vai te responder. Ah, eu espero encontrar uma pessoa aqui que, poxa, tenha um fluxo de pensamento bom. Eu espero uma pessoa aqui que, poxa, saiba criar um MVC. Eu espero uma pessoa que saiba codar ali e faça o negócio rodar, a aplicação rodar. Então você sabe, poxa, eu tenho que criar um MVC aqui. Poxa, eu tenho que fazer essa aplicação rodar. Poxa, eu tenho que criar uma view legal. Poxa, eu tenho que fazer um banco de dados ok, porque ele falou que é isso que a pessoa espera, que o recrutador espera, que o engenheiro está esperando ali que eu faça, porque essa pessoa está me analisando. Então, faça perguntas, porque quando uma pessoa está te observando ali fazer isso, você se sente muito pressionado. E a primeira coisa que a gente faz é desesperar e tentar fazer do nosso jeito. Só que às vezes do nosso jeito, pra gente, se fosse a gente analisando a gente mesmo, a gente falaria: poxa, tá certo, tá maneiro. Só que a outra pessoa não espera isso. Como que você vai saber isso? Como que você vai sintonizar a sua cabeça com a pessoa que está analisando, fazendo perguntas? Tá? Então, faça perguntas do que a pessoa espera de você. Assim você vai ficar muito mais tranquilo, vai saber o que fazer e tem muito mais chance de ser aprovado nesse teste técnico. Beleza? Um dos jeitos de você conseguir acalmar um pouco e passar por esse teste que é horrível, na minha opinião. Quarto, Code Review. Uma das entrevistas gravadas da Operação Código de Ouro que a gente tem lá na mentoria é o Code Review. Posso até abrir aqui, por exemplo, para a gente mostrar algumas coisas, tá? Como que funciona essa etapa de Code Review?
ao invés do recrutador, é a mesma, ou mais ou menos o mesmo fluxo do terceiro, tá? Você vai para um Meet, para um Zoom, alguma coisa, com o engenheiro, e aí lá ele pede para você compartilhar a tela. Só que, ao invés de você criar a aplicação do zero, você vai analisar o código, tá? Então, deixa eu abrir aqui, entrevistas na prática. Vamos ver aqui, eu acho que é esse aqui, o Technical Challenge. Vamos abrir aqui para ver. Deixa eu abrir aqui. Como que funciona esse Code Review? O recrutador, ele vai vir aqui, vai abrir um código, por exemplo, e aí no código ele vai te perguntar, o que está errado aqui? O que você faria de diferente? E aí ele quer ver qual que é o seu fluxo de pensamento. Quando você fala aqui, olha, eu faria isso aqui, eu faria isso aqui, eu faria desse jeito, eu refatoraria dessa forma. Se você faz esse tipo de coisa, aí o recrutador aqui, ele consegue te analisar. Bom, muito bom, coisa que eu não fiz nessa entrevista gravada aqui, por exemplo. Eu fiquei muito nervoso, não fiz isso. Faça perguntas. O que o recrutador quer? O que ele espera? O que ele quer que analise? Por exemplo, uma coisa que eu consigo ver com calma aqui e eu não vi na hora da entrevista. Isso aqui, ó, precisa ser modificado. Por quê? Se precisar adicionar mais países aqui, mais coisas, pô, isso aqui vai ficar uma lista imensa. Então, isso aqui não está muito bem formatado na orientação ao objeto. Poxa, aqui a gente tem os country codes aqui com essa função. Poxa, se aumentar os country codes aqui, isso aqui vai ficar imenso. Então, isso aqui precisa ser refatorado. Aqui a gente tem essa funçãozinha aqui, beleza? É só ver se isso aqui está funcionando e mandar ver, tá? Mas são coisas simples que eu não vi na hora porque eu estava muito nervoso. Poderia ter perguntado aqui o que o recrutador quer, o que ele queria ouvir, mas na minha opinião, como eu falei, esse tipo de teste que você tem que compartilhar a tela e estar ali presencialmente com o analisador, isso aqui é horrível, tá? Para mim, eu fico muito nervoso e eu não curto muito, mas às vezes a gente tem que fazer, a gente passa por isso e acontece, tá? O último caso aqui de teste técnico é, por exemplo, esse aqui. Outros testes técnicos que a gente tem, por exemplo, dando de exemplo para vocês, esse tipo de teste técnico aqui, ó. Eu vou abrir para vocês esse teste técnico aqui, ó, teste assessment. Como que ele funciona? Geralmente o recrutador, esse aqui é o documento aqui da Operação Código de Ouro, tá? Essas são as documentações que a gente tem aqui para os alunos. E aí a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó, passando nas entrevistas, testes técnicos. Nos testes técnicos aqui, ó, de fora, React, Ruby, eles vêm e te mandam aqui, por exemplo, CoderByte. Aí eles te mandam a descrição do desafio. Claro que não é só isso aqui, né? Eles mandaram aqui por inglês toda a descrição. E aqui eu falo aqui como que é a descrição, como que eu fiz, tá? E aí você abre o teste técnico, vai no README, alguma coisa, geralmente tem isso bem explicado, e aí eles te falam ali o que eles querem e você manda de volta, ou você anexa o teste em algum lugar, tá? Mas geralmente aqui, por exemplo, aqui na operação a gente tem uma série de testes técnicos aqui que vocês podem ver e podem praticar. Tá? Vamos seguir aqui. Tá um calor do caramba, espero que aí na cidade de vocês não esteja tanto calor quanto aqui. Mas, por exemplo, a última aqui é o RH. E aí quando você passa por isso, primeiro é com o RH para te conhecer, hiring manager, teste técnico e vai para RH, se você passou por essas etapas, algumas empresas elas podem colocar mais um teste técnico depois, algumas empresas podem colocar uma conversa com o hiring manager depois do teste técnico de novo, só para validar ali um pouco, te conhecer melhor ou tirar alguma dúvida que ficou no meio do caminho, mas geralmente na quarta etapa vem um RH, tá? Por padrão. Se a empresa ela segue o padrão de contratação de entrevistas técnicas. Como que funciona esse RH aqui? É a última etapa para você receber a oferta. Então, geralmente, quando você passa do teste técnico, você já recebe um e-mailzinho ali, parabéns, você passou e tal, não sei o que, vamos agendar uma call ali para você receber a oferta. E aí você vai para essa reunião exatamente para negociar salário, para falar um pouco sobre férias, se você vai tirar férias, se não, você negocia isso, qual o fuso horário que você vai trabalhar. Geralmente isso é falado também na primeira reunião do RH, mas também pode ser falado na última, beleza? E alguns pontos que ficaram para trás.
salário, PTO, se você vai receber participação de lucro no final do ano ou não, como que vai ser a sua rotina de trabalho, como que vai ser a sua primeira semana, com quem que você vai falar, como que vai ser seu onboarding, quando que você vai começar. Então, geralmente, essa última etapa é só a etapa de comemoração. A gente corre para o abraço, a gente vai e comemora, joga a mesa para cima, joga o notebook no chão, grita, porque, parabéns, você passou na etapa da contratação. Beleza? E aí, algumas perguntas frequentes que muitos alunos fazem, algumas pessoas de fora também, eu recebo muito essas perguntas aqui na minha DM do Instagram, por exemplo. Poxa, para uma vaga internacional, preciso ter um inglês perfeito? Não, você não precisa ter inglês fluente. Eu não falo nem inglês perfeito porque perfeito é utópico, mas fluente, você não precisa ter inglês fluente. Quem que tem inglês fluente? Pessoas que nasceram falando inglês. São pessoas que têm inglês fluente. Você nasceu falando inglês? Você nasceu falando, Doctor, help me, please, I need to born. Não, você não falou inglês quando você nasceu, tá? Então você não tem inglês fluente. Você não nasceu nos Estados Unidos, você não nasceu no Canadá, você não nasceu, sei lá, em outro lugar que fala inglês, mas você não tem inglês fluente. Muitos americanos não têm inglês fluente, então não é você que é brasileiro que está pegando sua vaga internacional que você vai ter que ter, tá? As empresas entendem isso. Qual que é o nível de inglês necessário? Inglês de conversação. Se você consegue se comunicar, você vai conseguir passar numa empresa internacional. Se vocês terem a oportunidade de um dia, por exemplo, quem está assistindo aí, quem não é aluno, e entrar aqui deixa eu abrir aqui, na Operação Código de Ouro, vocês vão dar de cara com isso aqui, ó. Com essa entrevista aqui com um recrutador, por exemplo, com o Nandor, English Interview Prep, beleza? Bate-papo com recrutadores aqui, ó. Com o Nandor, que é um recrutador canadense, e aqui, por exemplo, eu faço a pergunta para ele de como que é o nível de inglês, se é preciso um inglês fluente, se é preciso um inglês perfeito. E ele fala que não, óbvio que não. Por quê? Porque o inglês já entendível, com comunicação, se você consegue chegar no ponto, se você consegue falar sobre você profissionalmente, se você consegue responder essas perguntas aqui em inglês, você já está mais do que apto para ir para uma entrevista, tá? Então tudo isso é mais explicado aqui. A gente fala aqui também com a Rafaela Gallenbeck, que é uma recrutadora também que recruta para empresas canadenses, por exemplo. Então a gente consegue ter muito bem esse nível aí, muito bem especificado. Poxa, estou nervoso. Será que eu consigo mesmo ir para uma entrevista internacional? Poxa, se você está nervoso, se você está nervosa, é porque você não sabe o que esperar. Eu espero que essa live aqui ela tenha te aberto um pouco os olhos do que você vai esperar. Porque se você está nervoso, se você está com a síndrome do impostor, por exemplo, é porque você não sabe o que vai vir pela frente. É porque você acha que você não vai ser capaz. Se você acha que você não vai ser capaz, é porque você não sabe o que falar, você não sabe o que esperar, você não sabe o que vai vir. Se você já sabe o que esperar, se você ensaiou, se você praticou, você vai lá e você vai dar o seu melhor. Se o seu melhor não foi o melhor que o recrutador precisava, mordi minha língua, mas vamos continuar falando assim mesmo. Se o seu melhor não foi o melhor que o recrutador precisava naquele dia, não tem problema. Você deu o seu melhor. E se você fez o pilar de projeção, expansão, você sabe que você vai ter a chance de dar o seu melhor em 3, 4 entrevistas a semana, a mais. Então isso vai ser muito bom para você praticar. Toda entrevista que você fizer e você tiver negativa, pergunta para o recrutador. Poxa, o que eu posso melhorar? Poxa, você tem um feedback para eu melhorar para na próxima entrevista eu não errar? Para da próxima vez eu conseguir acertar esse ponto? Pergunta, feedback, assim você vai melhorando. Muitas entrevistas, a maioria das entrevistas que vocês participarem, vocês já vão saber o que melhorar logo depois da entrevista. Poxa, errei nisso. Poxa, errei no meu nível de inglês. Poxa, isso aqui eu falei, cara, isso aqui tá errado. Poxa, essa pergunta eu respondi da forma errada. Se você tiver a direção de como responder essas perguntas, os alunos aí da Operação Código de Ouro, principalmente, poxa, checar lá nas perguntas mais frequentes, poxa, devia ter respondido dessa forma. Poxa, respondi dessa forma, isso aqui não foi o melhor jeito. Então, se você fizer isso, cara, o seu nervosismo vai quase para zero e você já sabe o que esperar. Você já sabe o que vai acontecer. Eu não falo que o seu nervosismo vai sair de vez, porque até hoje, eu que faço entrevista pra caceta, pra passar para os alunos, eu até hoje fico um pouco nervoso antes de ir pra entrevista. Mas hoje eu já sei o que esperar, então isso não me limita a ir fazer a entrevista, tá?
Como que é o código lá de fora? Não sei se eu dou conta. Outra coisa que eu recebo, por exemplo. Poxa, o código lá de fora, o que você tem que se apegar é, aqui no Brasil, eles focam em entrega. Lá fora, eles focam em qualidade. Então, se você quer chegar lá fora, dica de dev para dev, tá? Se você quer chegar lá fora, foca e estuda em testes automatizados. Você é de Ruby? Foca em RSpec, em Capybara. Poxa, você é de Java? Foca em JUnity. Poxa, você é de React? Foca em teste de front com React. Com mock test. Beleza? Então, poxa, foca em testes automatizados.